Olá, ouvintes e amantes da Fórmula 1. Você está na primeira edição do Speed Trap Pós-GP de 2012 e já é o 22º programa dessa temporada. Eu sou o Beto Patux e na companhia de Bruno Santos, Márcio Neves e Shaolin Maru, destrinchamos o que aconteceu de melhor e pior no GP de Melbourne, na Austrália. Aguardamos seus comentários que podem ser feitos no site, na nossa fanpage do Facebook, no Google+, ou no Twitter. Claro que todos os links estarão no post do programa lá no speedtrap.com.br. Então, vamos ao programa. Nesta edição tem a companhia do Shaolin. Opa! Bruno. Opa, beleza? E Márcio. Estamos aí. Vamos bater um papo aqui sobre o que aconteceu nesse GP, naquele formato que a gente fechou o capacete ano passado e acho que a gente consegue abrir um leque de assuntos para a gente discutir com você, ouvinte, nos comentários e no Facebook e no Twitter e o escambau. Ponto alto do GP, aquele destaque aquele ponto que se destacou no GP como qualidade, padrão de qualidade Fórmula 1. Ah, menino, até parece. Shaolin, o que você trouxe de destaque aí pra nós? Bom, de ponto alto pra mim foram as duas últimas voltas da corrida. Porque o GP todo foi meio sem graça, assim, vamos dizer, não aconteceu muita coisa, né? Tá, aquela primeira corrida, todo mundo meio que se testando, ninguém querendo levar nada ao limite. Mas no finalzinho ali, pouco antes, né, do Button abrir a volta, foi aquela disputa ali do sétimo até mais ou menos acho que o 12º. Ficaram dois grupinhos de 4 carros. Aliás, do sétimo ao 12º, dividiram assim dois grupinhos, né, de carros disputando posição, né, quem ia ficar ou não. O Alonso com o Maldonado e mais os outros ali para trás, STR, o Paul de Resta, que tinha sobrado ali, dos poucos. E ficou aquela briga ali, quem ia chegar, quem não ia, todo mundo junto e tal, até que no final só rolou uma ultrapassagem lá, que eu acho que foi que o de Resta perdeu a posição, agora eu não lembro pra quem, mas é que aí, fora isso, não foi a parte mais divertida da corrida, vamos dizer assim. O de Resta perdeu a posição pro Ricciardo, né, pro Ricardito. Isso. O pelotão era o Kobayashi e o Raikkonen, lá disputando os dois, e pra trás tinha o Pérez, o Ricardo, o de Resta e o Verne. Os herdeiros dos cacos que o pastor Maldonado deixou ali na pista, né? Porque os cacos meio que deu uma mudada, assim, nessa relação que chegou na frente e atrás, cara. Que quem pegou caco e furou o pneu ali se deu mal, né? Mas pra mim isso não fez muita diferença, porque foi já perto já foi mais da metade da volta, e era a última volta, então afetou pouco, na minha opinião. Não teve tempo, né, de afetar mais, né? Exato. O pessoal só foi mais devagar, porque os pneus foram esvaziando. E aí, Bruno? Destaque da prova. O destaque... Eu achei que teve disputas ao longo de todo o Grande Prêmio, sim, cara. No começo teve disputa entre o Schumacher e o Vettel, né? O Schumacher se deu mal. Também teve um pouco da disputa ali no pelotão ali do meio ali. Teve mais disputas dessa vez, sim, cara. Esse pra mim foi o ponto alto. Ainda que seja só o primeiro Grande Prêmio, coisa e tal. Os carros são novos. Foi a primeira vez que se viu como é que se comportam os carros realmente um contra o outro. Mas eu achei bom. Márcio. O meu ponto alto vai... Eu tava na dúvida aqui, eu vou ficar com o resultado geral desse GP, né? Porque você percebe que teve mais disputas, sim, entre várias equipes, ao ponto de você ver equipes que você não imaginaria disputando pontuação lá na frente, como a gente viu uma Williams com uma Ferrari nas últimas voltas. E o resultado geral, que se você for reparar, na zona de pontuação, você tem 7 equipes diferentes ali, né? Isso, mesmo no ano passado, que já teve contribuições de DRS e outras coisas assim, não era tão comum você ver tanta variedade de carros de equipes diferentes, todas juntas ali na frente. Claro que a quantidade de carros que quebraram e ficaram para trás deve ter contribuído um pouco, mas mesmo assim, foi bastante interessante ver esse resultado final aí. Eu vou engrossar
engrossar o caldo. O equilíbrio ali no pelotão, que a gente chama de pelotão intermediário, né? Tirando a GP2 e tirando McLaren e Red Bull, da Ferrari até a Williams, foi um vucu-vucu violento. Você vê disputas acirradíssimas entre uma Williams e uma Ferrari. Até a Williams é meio complicado, então teve um ponto ali na frente e outro atrás, né? Não, olha, a Ferrari e a Williams disputaram o tempo todo. 2 no alto e 2 lá embaixo. Mas tava disputando o tempo todo. A gente ter uma Lotus marcando uma ótima posição na largada e depois, apesar do problema do Grosjean, você ter uma Lotus com o Raikkonen mostrando ritmo, mostrando que não é um carro que vem mal, né, que vem morrendo no passar dos anos. Claro que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento durante o ano, mas para uma primeira prova, você ter uma Williams fazendo pressão na Ferrari, você ter a disputa acirradíssima que foi ali no pelotão entre Sauber, STR e Force India. Foi uma corrida boa de ver, foi uma corrida que, apesar do horário, não deu sono, e a única coisa que deu uma pausa na corrida foi o safety car, e se não tivesse safety car, a corrida teria sido boa do mesmo jeito para mim. A vantagem do safety car é que embolou mais, mas com ou sem safety car, durante o GP inteiro, a disputa do Raikkonen com o Kobayashi, a corrida inteira, os dois se trombaram e disputaram posição, de carros de equipes diferentes. Então, assim, você vê que a coisa está bem equalizada ali, e um destaque nessa questão do equilíbrio foi para os pneus, né? O desgaste diferenciado do pneu macio para o pneu médio agora está bem mais equilibrado, né? Então tem diferença, mas a diferença é bem menor, principalmente na questão de durabilidade do pneu. Vamos para a derrapada do GP, né? O nosso ponto negativo. Shaolin. Eu acho que pra mim o ponto negativo ficou pra aquela entrada do safety car. Acho que o carro ali onde deu o problema da Caterham, né, o Petrov, eu acho que ficou Sim. por ali, era na reta dos boxes, no cantinho do muro. Eu acho que dava assim pra botar só uma bandeira amarela lá na curva de entrada e o carro, o caminhãozinho lá de resgate, pegar ali de repente por dentro do box mesmo, ou entrasse no canto, porque eles já tiveram tantas outras provas aí que carros já pararam na reta dos boxes e ficaram encostados ali até o final, e ninguém fez nada, sabe? Não parou prova, não tirou ninguém, tudo bem que eram mais largas e era numa área de escape, mas eu acho que pra mim não precisaria do safety car ali não, naquele caso. Eu discordo. Teria que precisar sim, mesmo com a bandeira amarela, justamente para ali ser a área dos boxes, se você reparasse nas várias câmeras dos vários momentos do GP, não tinha nenhum tratorzinho próximo ali. E eles tinham que ter um pretexto para poder fechar os boxes justamente para poder conseguir tirar aquele carro dali e levar ele lá para dentro. Porque ele não poderia fazer bandeira amarela na entrada dos boxes, ninguém pode entrar e fechar ao mesmo, deixar a pista, o GP correndo e fechar os boxes. Isso não seria possível. Então, eu acho que foi justificável sim. Eu só achei que ele poderia ter sido um pouco mais ágil, né? E aquele caminhão também, de reboque, ele tava vindo de muito longe, porque ele chegou um momento, cara, que chegou a ser engraçado, cômico, ver os carros andando a 60 por hora por causa que tinha um caminhão na frente deles. O safety car teve que dar aquela segurada, né, ali na hora, tava numa parte mais lenta, né, pra poder passar, e o caminhão bem maior, tiveram que esperar um pouquinho aí, porque eu acho que acabou atrasando mais ainda, né. De repente, eu não sei se não tinha nenhum ali por perto, que ninguém imaginava que fosse acontecer algo na reta e tal, mas já, de repente, pensar aí pro ano que vem, providenciar mais desses, né, reboques espalhar pela pista. O grande problema que eu vi ali foi o tempo que gastou. Parecia que o caminhão tá vindo do Japão, atravessando a Ásia, até chegar na Austrália para poder rebocar o carro. O que deu a entender é que, como naquele ponto não tinha nenhum daqueles tratorzinhos compactos, reboquezinho, para poder pegar e carregar pro canto, para fora da pista, que nem eles têm nos outros pontos, a única opção seria o caminhão normal mesmo. E o caminhão parecia que estava vindo lá do outro lado do circuito, e ele teve que vir por todo o traçado até chegar ali, e acabou que fatalmente os carros iam alcançar ele. Teve aquela cena cômica lá dos carros andando tudo devagarinho, tão devagarinho que eles poderiam andar tranquilamente numa avenida qualquer de tráfego normal. Bem lento.
isso mesmo. Bem isso, E aí, Bruno, derrapada do GP. Derrapada do GP pra mim vai pra transmissão da Rede Globo, com a excelentíssima narração de Galvão Bueno, que me desculpem todos, mas eu torci pra ele realmente perder de vez a voz ali, porque cara, acho que tem que se ver que tem uma hora que tem que mesmo deixar, cara. Acho que esse GP mesmo mostrou mesmo que é hora de sossegar. Chega, né? É isso. Ficou bem evidente isso aí. E aí eu dou uma dica pro ouvinte. Tá cansado do Galvão? Põe na Band News na hora do GP. É a transmissão mais divertida de Fórmula 1 que eu já ouvi na minha vida. Ainda sério tem mesmo, a opção da CBN, mas a da Band News é divertidíssima. Não, a Band News canal de TV ou Band News rádio? Rádio. A rádio. Você bota a televisão no mute e liga o radinho e bota na Band News. Não tô ganhando nada, esse podcast não é patrocinado, mas é a transmissão mais divertida, assim, ganha de longe da Globo, assim. É uma pena, porque eu gosto do Reginaldo, mas é bom. Só que, cara, entre Reginaldo mais Galvão e qualquer outra coisa, né? O problema é assim, quando não tem o Galvão, eu adoro, porque aí, quando é o... gente, esqueci o nome do menino. Luiz Roberto, Kleber Machado. Kleber Machado é só pérola. Não tem narrado tanto mais. Mas ele é uma pérola porque ele não sabe nada de Fórmula 1. Não, eu acho que não sabe nem de futebol, cara. Tanto quanto, mas ele é mais divertido. Mas o Luiz Roberto, pelo menos, fala, ele ri. O cara ri na transmissão, ele chora de rir. Ele erra, ele pede desculpa. Isso aí mesmo. Tem aquele que narra os treinos livres na Sport TV, cara. Ele é bom. Ele se comporta como um torcedor, cara. Eu acho que sim. Aí você dá um desconto. Ouve aí o ronco. Não, ele é o novo Galvão Bueno. Mas ele erra com alguém que tá meio que não entende e confessa isso, né? Esse daí você tá tendo ilusão. Esse é exatamente o esquema Luiz Roberto de narrar. Eu não sou narrador de Fórmula 1, estou aqui para cobrir a folga do Galvão. Exato, mas ele já se coloca assim, então você não tá sendo enganado, entre aspas. Você já sabe que é assim. Não, o problema não é saber ou não saber, não. Quem tem que saber ali é o Reginaldo. O narrador tem que narrar. Agora, o problema é o Reginaldo. É o Reginaldo falando coisa que não deve. O cara que tá narrando, ele tenta fazer ele mesmo os comentários da parada. Tipo, igual o Galvão faz. Ele chega, porque esse piloto tinha que ter feito isso aí, porque o pneu não sei o que, fica dando as explicações, e aí vira, não é fulano. Aí o cara tem que dizer, não tem o que falar. Ou vai pra... Ou diz ou vai pra fora, né? Tchau. O senhor está fora. Deixa o cara numa saia justa. Pois é. Márcio. Então, a minha derrapada vai pro... Eu tava na dúvida aqui se eu escolhia uma equipe ou uma característica do GP. Eu vou ficar com a equipe, que foi a Caterham, que prometia pelo menos ficar mais próximo ali daquele pelotão do GP2, mas não conseguiu andar tanto quanto eles, mesmo tendo Kers agora, e ainda ficou pelo caminho. Tanto que quem provocou o safety car foi justamente o segundo que saiu da equipe, que foi o Kovalainen. A situação deles ficou mais complicada ainda quando a referência deles era a Williams, e a Williams simplesmente deu um salto inesperado, né? Uma delas pelo menos. Mas assim, a maior referência ali, considerando o ano passado, né, que ela terminou atrás da Williams. A Williams era a última da Fórmula 1 e a Williams simplesmente quase terminou a corrida dentre os 6 primeiros. Então eles ficaram assim, putz, quem a gente estava mais pertinho foi lá pra cima, e agora? E aí ela decepcionou, né? Vamos ver nesse próximo final de semana como é que ela vai se sair, né? Porque eu ainda acho que ela vai estar mais ali no meio, na meiuca desse pelotão intermediário, deixando Marussia e HRT pra trás. Eu tô torcendo. E se algum dia a HRT correr esse ano, né? Porque pelo jeito, se repetir o qualifying agora da Austrália vai ser difícil, né? De Fórmula 1 esse ano, 22 carros só. Voltando nesse assunto aí, só pra falar rapidinho, eu acho fantástico que a HRT, ela tem CAS, teoricamente, e a Marussia não tem. E a HRT ficou de fora, não consigo entender o que aconteceu, mas tudo bem. Isso aí é outro, já foi, morreu, assunto passando. Mas o CAS num Fusca é um Fusca, né, cara? É um Fusca um pouquinho mais rápido, mas ele continua sendo um Fusca.
É uma pena mesmo que a Caterham tenha se dado mal dessa vez, cara, porque promete mesmo, cara. Prometeu e parece ser um carro, tá? Parece ser um carro um pouco melhor em relação ao ano passado, sim. Mas vamos ver como é que vai ser ao longo do ano aí. Eu fico com o safety car. Com o tempo que ele ficou na pista e com o tempo que a direção de prova gastou para poder falar com o povo lá de trás assim, pode recuperar a volta que vocês tomaram. Aí lá vai que esse carro passar. Os carros já são umas bosta. Ainda vai passar o povo que tá fazendo zigue-zague. E os caras ainda... Mas eu concordo com isso. Desculpa, eu preciso te interromper. Mas aí quem tava errado é que tava fazendo zigue-zague. Porque eles têm a orientação de não ficar fazendo aqueles zigue-zague justamente no momento que o pessoal que tá retardatário foi liberado para passar à frente. Não, eu concordo. Pra Eu tô dizendo o seguinte, o tempo que demorou para tomar essa decisão, a confusão que foi, juntando tudo isso, a gente teve o quê? Pelo menos umas 5 voltas de safety car. Por aí. E não é o safety car, é toda a situação, essa questão do caminhão vindo de Sydney até a Austrália para poder rebocar o carro. Sendo entendeu? que Sydney já fica na Austrália, então... eu ia falar isso, mas eu resolvi ficar quieto. Não, é na Austrália, mas não é Melbourne. Fica lá longe, né? Então assim, eu tô dizendo, todo o contexto do safety car ali, pra mim, foi o único ponto, assim, do GP que é o famoso, foi um grande GP, um ótimo GP, mas dá pra melhorar. É tipo um nota 9, sabe? Tipo, dá pra melhorar. Um ótimo GP eu não diria não, mas não foi de todo ruim mesmo. Mas realmente o safety car deu uma quebrada, apesar de ter dado um maior susto no Button ali, porque ele tava disparado lá na frente, colou todo mundo atrás dele, opa, tem que me garantir aqui de novo. Porque tem aquelas corridas que a gente pede o safety car, né? Tipo, tá chovendo, uma coisa a gente quer ver todo mundo junto, ver rolar uma briga ali quando o GP tá chato e tal. Nesse que não foi muito o caso, né? Desse aí, então... Até porque não precisava de safety car pra gente ver briga, né? Tá aí os brasileiros pra provar isso. Sim, brigam entre eles. O negócio é brigar, brasileiro entende. Ok. Vamos para os nossos troféus. Troféu Pé de Chumbo, nosso melhor piloto. Então, começamos com o Shaolin. Cara, pra mim, o Pé de Chumbo dessa vez, acho que até meio inusitado, acho que eu nunca votei nele antes, vai pro Alonso. Ele conseguiu pegar aquela Ferrari mulambenta, que não ia conseguir chegar a lugar nenhum. O outro caminhão que ele pegou. E deixar ele em quinto. Levar essa Ferrari dele na quinta posição. Deu a sorte também, eu diria, do Maldonado ter enfiado a cara no muro na última volta lá, quando tava colado nele. Não sei se passaria, se não passaria, não posso dizer, mas já seria um feito também em sexto, levando em conta que o companheiro de equipe dele aprontou, né? Parece que baixou o espírito Hamilton de 2011 nele. E não fez um bom trabalho, diferente do Alonso, que mostrou aí que realmente sabe brincar, né, de F1. Ele é um piloto diferenciado. É um mala, é um chato, é um mimizento, é um pirracento, mas é um bom piloto. Fórmula 1. É um dos melhores. Uhum. Bruno? Eu vou concordar, sim. O cara que pegou um outro caminhão pintado de vermelho pra levar a quinto, realmente ele consegue então arrancar mais do que o carro pode dar, ou então o carro tem essa capacidade, só que o ajuste que ele fez ali foi bom, enquanto que o Felipe Massa fez um ajuste horrível. O Felipe até reclamou que os pneus desgastaram demais. Não brinca que o Felipe reclamou. Você tá vendo isso também está acontecendo um processo de barricadização. Isso eu acho que vai acontecer a temporada toda. Espero que não seja assim, mas parece que a coisa tá ficando meio brava mesmo. O caso do Alonso se destaca mais ainda quando a gente olha pro Massa, né? Aí nem se fala. Márcio? Pois é, eu tava recapitulando aqui, eu tava vendo. Eu poderia ter escolhido o Button, mas o Button seria uma escolha muito fácil. Eu poderia ter escolhido o Pérez, mas o Pérez já demonstrou que é um bom piloto. Aí eu pensei, caramba, eu não quero escolher esse cara. Eu não quero escolher esse cara, mas eu vou ter que acabar optando por ele, que ninguém vai escolher. Olha, ainda falta um aí pra falar, eu sei que não vai escolher, que é justamente o Maldonado. Porque se a gente for descontar só aquele final desastroso dele, né, ele andou muito bem. Cara, o que eu falei do Maldonado naquele paddock que a gente fez?
Desse daí eu não espero nada, né? Uhum. Nunca que eu esperaria realmente que ele ia estar ali dando trabalho pro Alonso, piscando luzinha atrás e buzinando pedindo passagem, né? Não fosse aquele finalzinho desastroso dele ali, que ele pegou a zebra errada e voou com o carro, se ele fosse passar, não sei, talvez não, mas que chegaria botando uma Williams lá na frente numa posição que estava difícil dela alcançar no ano passado, realmente ele andou muito bem para isso, ao contrário do seu companheiro de equipe que andou dando suas barriqueladas lá. Mas eu acho que ele já vinha andando bem assim, já também no ano passado também. Era mais ou Mas menos. como é que você anda bem com aquela Williams ano passado? Não existe andar bem com aquela Williams. Não. É o famoso caso igual do Alonso também. O carro é ruim, só que o cara consegue algo a mais que o carro é ruim. Uhum. Às vezes o Bruno Senna deve ter feito uma regulagem errada. Eu tava lendo isso em algum canto que ele fez uma regulagem errada. Prevendo aí uns pingos de água aí. E se deu mal. Agora, que eu acho que a própria Williams deu esse salto. Porque se a gente for ver o pré-GP e o paddock, a gente fez umas especulações de quem tava bom, quem tava ruim, o que a gente achou que ia vir andando mais ou andando menos, e a Williams pra mim foi uma gratíssima surpresa. Então eu ia votar no Maldonado também, mas eu achei, mas às vezes a Williams em si realmente deu o salto de qualidade. Isso a gente vai conferir isso com mais corrida, né? Saber se é o caso da Lotus. Justamente o caso. O meu troféu vai pro Pérez. Vai pro Pérez, primeiro porque ele foi o piloto que ganhou 14 posições no GP. De longe, o piloto que mais ganhou posição no GP. Ele só não ganhou 16 porque a HRT não estava lá. Ele fez uma corrida consistente. Ele deu trabalho pro Hamilton. Graças a ele que o Vettel ficou em segundo. Eu acho que o Vettel tem que ir lá dividir o troféuzinho dele. Já que ganhou um prato, dá metade do prato pro Pérez. Porque o Pérez fez um corridaço consistente, conseguiu levar o carro até o final e deu trabalho. E mostrou que a Sauber continua sendo o carro que melhor conserva pneu. Exato. A equipe que melhor entende o funcionamento do pneu Pirelli. Além da forma de direção também, né? Que isso conta muito. Tá aí o Button e o Hamilton para provar o tanto que dois carros iguais com pilotos diferentes fazem a diferença. Na questão de conservar o pneu. O troféu de chumbo vai pro Pérez, que me surpreendeu com a corrida que ele fez. Desse lance dos pneus aí, até a própria Sauber, né, já tinha falado quando ainda estava nos períodos de teste lá que eles estavam gostando, né, de como o carro tinha se adaptado aos novos pneus, achando que eles poderiam alcançar resultados melhores do que no ano passado por conta disso, né, dessa adaptação do modelo 2012 com esses novos pneus. Olha aí, olha aí, né? Uma das explicações para esse super rendimento também é aquela questão que a gente falou lá atrás, da consistência entre o pneu macio e o pneu duro, né, que no caso ali era um outro, não lembro qual que era, mas era o médio? Isso. Então entre o macio acho que só teve e o macio médio, e o médio nessa prova. A diferença de rendimento deles e de desgaste, como ela era bem próxima, existia, que eu falo, tem diferença, mas é bem menos. Então, essa tática que a Sauber opta por fazer, de fazer um pit stop a menos do que todo mundo, funciona bem, né? E como os meninos ali, o Pérez e Kobayashi, conservam bem o pneu, junto à fome com a vontade de comer, né? A Sauber hoje, na minha opinião, é a anti-Mercedes, porque em compensação, né, a Mercedes ficou ruim, né? A melhor Mercedes que conserva pneu é o safety car, né? Nossa, é mesmo. Nossa. Parabéns. Vamos pro nosso troféu GP2, o pior piloto na pista, começando com o Shaolin. Cara, eu acho que é difícil, né, não fazer. Eu não queria, que só um lance só, mas sou obrigado a dar o roda dura pro Maldonado. Pô, você tá ali na última volta da corrida, tudo bem que você tava numa disputa com o Alonso, aí cometer aquele erro ali naquela saída de curva, enfiar a cara no muro, eu acho que é um pouquinho demais, né, não...
pra mim não fica com o Maldonado dessa vez. Eu até tinha ficado em dúvida se deixava com Massa lá pela cagada lá que já tinha feito com o Bruno Senna e tal, e a própria corrida dele, né? Mas aí veio o Maldonado e faz aquilo ali no final, tomou da mão dele na última hora e saiu correndo, sabe? Vai roda dura pro Maldonado. Bruno? O meu vai para o Felipe Massa mesmo. É um desempenho horrível. Dizem que ele ajudou mal mesmo. E desta vez não tem nem a desculpa da equipe em si, que todos os pitstops foram ótimos mesmo. Os melhores pitstops desse GP foram da equipe do cavalinho rampante, né? Ou pônei rampante. Mas o desempenho dele foi horrível, cara. Coisa já vinha desde sábado, né? Quando ele teve o resto do Q2 todo para superar o Alonso, não conseguiu. Quer dizer, é impressionante como ele... Parece que ele não quer. Não quero ficar só lá. Drive, ponto final. Se continuar assim, tchau. Acho que tchau no meio do ano, cara. Lá pra junho, julho. Tá tensa a situação. Bobear naquele intervalo que nós vamos ter ali no meio da temporada, ele já faz as malas, né? Exato. Volta o Luca Badoer. Nada, volta Fisichella. Isso. Pelo menos isso. A Ferrari tem que ser louca pra querer trazer de volta o Badoer. Não, mas tá com o Felipe Massa, elas por elas. Não, mas o Felipe Massa ainda consegue andar com o carro às vezes. O Badoer nem isso. O Badoer transforma a Ferrari num legítimo GP2, né? O prêmio. E se o Badoer vier pra Fórmula 1 de novo, a gente vai ter que mudar o nome do troféu pra Troféu Luca Badoer. Vamos lá. Quem que é, Márcio? Pois é, eu tava na dúvida aqui, eu tava pensando aqui, eu escolhi o Maldonado como o melhor piloto, mas eu vou ter que escolher ele também como o pior piloto. Vai ser um troféu duplo pra ele aí, porque, pelo amor de Deus, com os pontinhos lá já na mão, tudo garantido, tá certo, ele tava querendo disputar pra poder melhorar a sua posição em relação ao Alonso, né? Até para poder dizer, olha, eu passei uma Ferrari. Pois é, que é isso que eu ia comentar você, cara. O cara ia ganhar o fim de semana todo, né? Poxa, se ele passa o Alonso... Essa é a notícia da semana, cara. Com certeza. Mas aí chega lá nas últimas curvas, ele voa com o carro e perde, joga tudo pro alto, perde tudo, né? Sem contar também que ele foi responsável pro Grosjean dar sua grojeada da vez, né? Porque... se não fosse o chega para lá que o Maldonado deu no Grosjean na segunda volta, talvez ele continuasse na pista até o final, não sei, né? Não vi Grosjean concluir prova anteriormente, então não dá pra dizer. Eu diria que o Grosjean seria até top 5 dessa história aí. É bem capaz, viu? É bem capaz. Exato, poderia ser. Mas o Grosjean não deixa de ser o Grosjean, cara. Impressionante. Não, mas a batida do Grosjean não foi culpa dele, não. Cara. Não foi culpa dele. Mas não foi batida, ele foi empurrado pra fora. E deu. Atropelo, foi pela brita e o eixo quebrou. O eixo quebrou porque a roda do carro do Maldonado bateu ali bem, né? Cara? Isso, já quebrou ali, que acabou ele fazendo ele ir pra brita. Não foi quando ele caiu na brita. Não deu tempo dele mostrar ainda em corrida se o processo dele de recuperação, né? Se o processo dele de como é que eu diria? Reabilitação? Exatamente. Se o processo de reabilitação dele foi bem sucedido ou não. Em questão de velocidade, sim, né? Largou em terceiro, tá rápido. Bom. Mas em ritmo de corrida, nós vamos ter que esperar o próximo GP para ver se isso se consolida. Na verdade, não seria nem um... largada, acho que ele é ruim, né? Porque ele foi um pouco mais pra trás, porque era pra ele continuar ali, né? Em questão de largada, eu acho que ele foi ruim, então. Não, ele também perdeu algumas posições ali, umas 2 ou 3, eu acho, na largada. Então. Se ele perdeu 2 posições, então ele perdeu pra Red Bulls. Exato. Isso pra Red Bulls. Então tá justo. Ele perdeu pro Rosberg e pro Vettel. O meu troféu GP2, por tudo que a gente já falou hoje, vai pro Felipe Massa. Sem mais a declarar, acho que a gente já... Aí eu dando galvanice aqui. Sem mais a declarar, não precisa, né? E ele fechou com chave de ouro quando Deus chega pra lá no Bruno Senna. Pra mim, sacramentou ali. Ele falou, eu quero esse troféu GP2 pra mim. Vocês lembram qual era o piloto que ele tava tendo a treta lá na curva que acabou empurrando ele pra fora, pra cima do Senna, não? Era uma Sauber, agora eu não lembro qual. Era Sauber? Era uma Sauber. Porque eu tava tentando lembrar qual era o piloto Ricardo. que fez...
Ricardo, será? Era uma Toro Rosso. Era Toro Rosso, era o Daniel Então ele tava Ricciardo. disputando ali o 11º, 12º, É talvez. porque até o Ricardo só chegou a pontuar no final na confusão, mas até aquela confusão ali ele tava até fora da zona de pontuação. É, por aí. Mas foi ali ele garantiu o troféu GP2 dele. A gente podia inaugurar aqui o troféu cena bizarra do GP e disputa acirrada aqui, vamos soltar uma eleição. Troféu cena bizarra, candidatam-se a batida do Maldonado e a batida dos brasileiros. Shaolin, você tá aí? Agora eu voltei. Tá. Shaolin, cena bizarra do GP, Maldonado ou brasileiros? Cena bizarra do GP. Eu acho que foi os brasileiros. Fica com os dois ali, que eu acho que é um negócio que talvez poderia ser evitado, meio desnecessário. Mais por parte do Felipe, né? Que eu acho que não precisaria ter feito daquele jeito. Fica com os dois ali. Bruno? Também o enrosco dos dois ali, do Massa e do Bruno Senna. Márcio. Com certeza os brasileiros, né? Foi uma coisa tão esquisita que durante as imagens eu não entendi o que estava acontecendo, porque o Massa trombou no Senna, aí os dois foram para fora e voltaram para a pista coladinhos, sem os carros separados, tanto que o carro, você via notoriamente a roda dianteira do Massa toda jogada para a esquerda e os carros não se separavam. Ficou assim uns 2 segundos nesse esquema, assim, deles grudados, como se a carenagem tivesse enganchado uma na outra, sei lá como. Isso me lembrou isso o nego vai zoar muito, mas no filme do Pokémon que fica o Pikachu e o Raichu correndo, os dois, o mundo inteiro, lado a lado, disputando quem é que tinha o maior choque ali, são destruindo, passando pelo meio de um monte de Pokémon. Parecia que ficaram os dois brigando pra ver quem ia ficar mais tempo, tipo o Demolition Derby da coisa. Pra mim, foi golpe de marketing, por causa do patrocinador. Vamos lá vem, explique-se. Não, o patrocinador deles é o Santander. O Banco do Juntos. O Banco do Juntos. Sempre juntos. Caracas, bicho. Ai. Aliás, falando no Santander aí, foi uma piada constante no Twitter, aquele comercial do Santander com o Massa dirigindo aquele caminhãozinho de entrega. Aquilo é degradante, cara. Como eu acho que ele já arrumando o próximo emprego, né? Que sabe ele que tá não voltando vai às revirar. origens. Exatamente, já tá garantindo o emprego dele de entregador aí, depois que sair da Ferrari. Que beleza, né? Não basta entregar a posição, agora eu vou entregar a marmita. Tá certo. Vamos fechando por aqui o nosso pós-GP. Lembrando sempre, nos acompanhar no Twitter, @SpeedTrapPR, mandar e-mail, você pode fazer isso facilmente ou pelo link no post ou pelo formulário de contato no site. Comentem no post, estamos abertos a críticas, sugestões e comentários sobre, claro, o GP. Próximo GP, semana que vem, GP da Malásia, no próximo domingo, dia 25 de março, às 5 horas da madrugada. Que beleza, né? É isso aí, Pelo pessoal. menos vai ter mais tempo pra dormir. Ou então, vocês vão ter mais tempo pra continuar na balada, aí volta pra casa e assiste o GP. O GP. Se o cara continuar na balada até as 5 da manhã, ele não vai conseguir ver o GP quando chegar em casa. Eu consigo. Olha só o desafio. Quero ver quem é que vai responder, né? Challenge accepted, né? Tipo isso. A gente volta poucas horas antes do GP com o pré-GP, aquele drops que a gente faz, dando nossos pitacos e expectativas pro GP. Nos encontramos lá. Bora? Partiu. Bora, pessoal. É isso aí, pé na tábua.